Boa tarde, são meio-dia e 22, hoje sábado, sabadão 6 de abril, e o convite hoje é dicas aí para pintura de rostinho de boneca. Oi meninas, como já tem um tempo que eu prometi que ia fazer uma live sobre as canetas que nós mais usamos, como usar as canetas aí nos rostinhos de bonecas. Para quem não me conhece, eu sou a Daiana Calkson e essa live tem como intenção falar para vocês um pouquinho dessa técnica que é a pintura de rostinho de boneca. Aqui no Coração de Pano nós temos várias ferramentas que facilitam muito o seu trabalho para pintar o rostinho de boneca. O rostinho de boneca, cada um tem sua técnica, seu jeitinho de fazer, o seu traço, mas ter as ferramentas certas ajuda muito na hora de fazer o rostinho da boneca. Então, se você gosta de um traço mais forte, você vai ter o seu traço mais forte, então você vai usar de um jeito material. Se você gosta de um traço mais delicado... Eita, caiu. Se você gosta de um traço mais delicado, temos também o material para você usar, alcançar esse traço mais delicado. Eu gosto de um traço mais delicado, então eu gosto de pontas mais finas, Eu gosto de um olho mais vivo, então eu uso tinta aqui para pintar o rostinho da boneca com um boleador, porque usar o pincel, às vezes a sardinha abre. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje. E como eu quero também mostrar para vocês as ferramentas que facilitam no dia a dia. Por exemplo, a régua de simetria, que é um lançamento. Então, vou demonstrar para vocês aqui como funciona a régua de simetria. Então, vai ser um pouquinho desse apanhado, tá bom? Mas antes eu quero saber de onde vocês são, Você já tem bastante gente aí comigo. Então, eu quero te pedir para você compartilhar essa live. Porque hoje ainda, no dia de hoje, que é o dia... Fala pra mim. Esqueceu? 6 do 4. Então, 6/4 de 2019. Hoje é dia de promoção de canetas, gente. Então, como eu queria falar disso, eu fiz uma compra muito grande de canetas, consegui negociar um preço bem bacana com o meu fornecedor, e aí nós vamos fazer uma promoção de canetas para que você fique equipada também, tá? Não fazer não, já está funcionando. Hoje e amanhã. Então, hoje e amanhã, as canetas estão em promoção lá na loja virtual, que é ateliercoraçãodepano.com.br. Mas vamos lá, Que canetas são essas? Como que nós usamos? Eu tenho aqui alguns rostinhos de bonecas que o Alan já mostrou. Eu uso técnicas variadas e eu quero mostrar isso para vocês. Então, nós vamos fazer alguns testes, algumas coisas aqui, tá bom? Só para lembrar, esse é o tipo de live, gente, quem quiser já compartilhar é bom, para quando você tiver dúvida, tá visualizando ela. Ela vai dar várias dicas de uso de canetas e vai fazer aqui algumas técnicas de rostinho. Isso. Bom, primeiro eu vou ensinar a reguinha de simetria para vocês, vou mostrar um pouco como funciona e daqui a pouco a gente vai fazer alguns testes com canetas, para vocês verem que nem todas as canetas nós podemos utilizar, tá bom? Então, primeira coisa, eu vou mostrar para vocês duas ferramentas que nós temos para marcação, que é o gabarito de rostinho, esse aqui, do Coração de Pano, ele é maleável e ele é cor de rosa. Então, gabarito cor de rosa é o do Coração de Pano, tá bom? Aqui tem os rostinhos que eu mais uso, as sobrancelhas, boquinhas, tá? Eu já tenho ele aí há, acho que 4, 5 anos mais ou menos, Que nós utilizamos ele e realmente é o que a gente mais usa aqui no dia a dia. Por que você não fez o azul? Porque o acetato azul, ele é muito duro. E aí, na hora de pôr na boneca, um lado levanta, o outro abaixa, acaba atrapalhando um pouquinho. Então, esse aqui eu gosto dele porque ele é maleável e vocês vão ver no rostinho daqui a pouco que eu vou pintar. E aqui eu tenho a régua de simetria, tá dando pra ver? Aqui eu tenho a régua de simetria, gente. A régua de simetria, como funciona? Deixa eu ficar com a melhor visão pra elas. Vai, pode. Então, como funciona? A régua de simetria, ela é transparente e ela tem todas as marcações aqui em cima. No centro dela, eu tenho o número 0. Então, ela começa do centro. Então, do 0 para este lado, eu tenho 1, 2, 3, 4 e assim vai. A partir do 0 para o outro lado também, 1, 2, 3 e assim vai. Aqui a marcação é feita a cada 1 centímetro. E eu tenho essa marcação em cima. E no centro, eu tenho pequenos furinhos, tá?
onde eu consigo encaixar a minha caneta e marcar. Então, eu vou ensinar para vocês como utilizar a régua de simetria agora. Primeira coisa que a gente vai precisar. Eu vou fazer aqui no papel branco para vocês conseguirem enxergar. Então, aqui, ó, eu vou ter um molde de um roxinho. Aqui eu tô usando o molde do acetato, do gabarito de 28 centímetros de bonequinha. Então, ó, vou ter uma marcação aqui. E aí, o que que nós pedimos? Nós pedimos que vocês achem sempre o ponto central do rosto, tá? Só que esse ponto, ele não pode ser exatamente no centro. Por exemplo, o centro exato seria mais ou menos aqui. Ele tem que ser um pouquinho mais baixo. Então, aqui assim, mais ou menos, tá? Isso dá mais harmonia pro rostinho da sua boneca. Pegamos a reguinha, pegamos aqui, ó, lembra que tem o 0? E colocamos aqui. Vou dar um mega zoom aí, tá? Tá? Então, quando eu coloco ela no 0 aqui, tá vendo aqui, ó, com a bolinha aqui dentro, eu consigo ver exatamente se está no centro, ó. Por exemplo, aqui a bolinha deu certinho em cima do risco. Aqui já não, ó, tem um espaço. Então, o que que eu consigo fazer? Ajustar. Então, ó, vou deixar exatamente no centro. Eu quase acertei. Então, aqui é exatamente o centro do meu rostinho, ó. Aqui. E aí, por isso que é simetria, porque eu consigo distribuir o rosto de forma igual, uma coisa mais simétrica, a partir do centro. Marquei essa primeira bolinha central, que é na bolinha de baixo, tá? Ignoramos essa aqui foi só para mostrar para vocês. Marquei a bolinha central. Uma coisa interessante já que você fez, você usou a própria caneta para apagar, no caso? No papel. E no tecido aceita isso? Aceita, mas você tem que esfregar muito. Então, você pode usar o ferro quente ou o secador, tá? Ou a pontinha do ferro. Essa é a caneta fantasma. Isso, essa é a caneta fantasma, tá? A partir daqui, eu vou fazer uma bolinha aqui e uma bolinha aqui, tá? Ó. Então, vão ficar 5 bolinhas no sentido horizontal, que vai ser a parte horizontal do meu rosto. Eu vou agora posicionar a régua de simetria novamente, só que na vertical. E aí, eu vou marcar 5 bolinhas também, 2 para baixo e 2 para cima, que vai totalizar 5. Abre para mim, por favor. Calma aí. Por que que nós marcamos com bolinhas? Por que que agora eu marco com bolinha? Com a experiência, usando a caneta. Hoje nós temos vários tons de pele diferentes, né? Antigamente eu fazia um traço reto com a caneta e eu percebi que nas peles que tem um pouco de pigmentação, que tem um pouco de cor, essa caneta ela marca quando você apaga, ela fica esbranquiçada quando o traço é reto. Então eu substituí o traço reto pelo pontilhado. Quando você apagar esse pontilhado, você vai perceber que não mancha o rosto da boneca, tá? Mas essa caneta vai valer, essa técnica vai valer para as cores mais claras da pele. Ou seja, o algodão número 1, número 2, número 3, número 4, tá? O algodão número 5 e número 6, que é a pele negra, nós não podemos usar essa caneta. Nós precisamos usar a caneta que é branca. No caso, por enquanto aqui, nós só temos o refil, tá bom? Então, com o refil você consegue, é só tirar a tampinha do refil, você usa normalmente, tá bom? Então, para frisar bem, fazemos o pontilhado na pele 1, 2, 3 e 4 com a caneta fantasma colorida. Na pele negra, usamos a caneta fantasma branca, tá? Isso é muito importante. Depois que eu fiz essa marcação, agora vamos voltar para cá. Agora fica mais fácil de deixar o rosto da minha boneca simétrica, tá? Então, aí eu vou pegar o meu gabarito, porque eu já sei onde apoiar. Sei que aqui é o centro, então vou começar aqui pelo nariz, ó. O meu gabarito tem vários tipos de narizinhos, maiores, né? O menorzinho, tem esse aqui que é o narizinho da Anne. Um minutinho, perguntaram se tá na promoção. As canetas todas estão com... No dia de hoje, dia 5. Você fala que eu te corto. Dia 6. As canetas todas estão em promoção. Gente, tem preços incríveis hoje e amanhã. Isso. Mas como é limitado,
Se acabar de O manhã, eu não vou estoque. conseguir segurar até o final do dia. Então, hoje até amanhã, até durar o estoque, tá bom? Ó, marquei o nariz. Só passar aqui. Marquei o nariz. A régua não está em promoção, gente. As réguas não, tá, gente? O Tem gabarito preço não. muito bom. Então, o nariz, ele fica abaixo daquele pontinho central. E agora eu vou marcar o olho. Então, vou vir aqui, ó, e encaixo o meu gabarito em cima da bolinha. E aí, eu vou marcar. Por exemplo, aqui, eu quero essa distância de 1 centímetro do nariz pra cá. Então, eu marco aqui. Mas e se eu não quisesse essa distância? Se eu quisesse, por exemplo, aqui assim... Então, eu teria uma referência, ó. Eu viria aqui e encaixaria aqui entre as duas bolinhas. E marcaria. Vou fazer esse aqui desse jeito, ó. Aqui, arrasto o gabarito pra lá. E aqui. Ok? Então, marquei aqui e aqui. Certo? Ah, não gostei. Tô com a caneta fantasma. Então, posso vir aqui... Vocês, no caso, né, no tecido com o secador, tiro, quero em cima da bolinha realmente. Venho aqui e coloco em cima da bolinha. O bom do gabarito é que você pode movimentar ele onde você quiser, então você cria a expressão que você quiser. Marquei aqui, vamos marcar a boca. Onde eu vou posicionar a boca? A boca vai ser posicionada entre esse primeiro traço e esse segundo traço. Então, vou vir aqui com a minha boquinha. Com essa aqui. Entre os dois. Isso aqui vai me guiar onde é o centro. E eu marco. Tá? Lembrando que quando eu for usar o gabarito, eu vou marcar assim. Somente assim. Não faço isso aqui, ó. Vocês não vão fazer isso, porque senão essa boca vai ficar muito grossa. Vocês vão marcar somente embaixo ou em cima. Ó, vou apagar. Vou marcar novamente. Tá? Marquei aqui. Agora eu vou fazer a sobrancelha. Se o olhinho fosse maior, seria a mesma coisa? A distância aqui? É. Aí depende, vocês precisam ver qual é o efeito que vocês querem. Então, se o olho é muito grande, por exemplo, essa cabeça não comporta, né? Então, aí eu teria que usar as bolinhas aqui para espaçar. Então, por exemplo, a cabeça seria maior, eu poderia usar esse pontinho aqui como referência. Então, a régua, ela tem pontinhos até aqui, ó. Então, se a cabeça é maior, você vai marcando e distribuindo. Agora, vira pra mim. O que eu gosto na ideia da régua, gente, é não... Sua boca. Espera. O que eu gosto na ideia da régua é não te limitar dizendo assim, tem que ser assim ou tem que ser assado. Eu gosto de te estimular. Tá vendo isso que eu fiz aqui no papel? Faça isso várias vezes e vá criando expressões diferentes. E se eu afastar? E se eu aproximar? E se eu usar um olho maior? E se eu usar um olho menor? Vá criando essa experiência. Isso é importante para vocês. Porque é muito mais importante do que eu te dar um modelo de rosto para você copiar e ficar tudo igual, é eu te ensinar a você criar rostinhos diferentes. Então eu crio ferramentas para facilitar o contorno, vamos dizer assim. Mas a ideia é que você crie expressões diferentes nas suas bonecas a cada dia, usando, misturando ou usando. Não tem medo de errar, não tem certo e errado. Pega uma folha branca e vá criando, tá bom? Vamos voltar aqui agora, para vocês verem a sobrancelha. Então aqui, gente, ó, vamos para a sobrancelha. Onde que nós começamos a marcar a sobrancelha? Nós temos aqui, ó, várias sobrancelhas que eu posso usar aqui, tá? Mas existe uma regrinha básica para a gente trabalhar. A sobrancelha, deixa eu virar assim. A sobrancelha, ela sempre tem que ser marcada a partir da lateral do olho. Tá vendo que eu tô com a régua bem na lateral do olho, na lateral interna do olhinho, tá bom? Então, ela tem que sempre vir aqui. Eu vou marcar essa sobrancelha aqui, ó, na metade. Aqui tem 1 centímetro, aqui tem outro centímetro. Então, eu vou marcar aqui no meio, desse lado, um pontinho.
faço a mesma coisa aqui do outro lado. Um pontinho. Para que vai servir esse pontinho? Para te guiar. Porque você pode vir aqui agora e escolher a sobrancelha que você quer. Por exemplo, essa aqui, ó. Então, eu venho aqui, posiciono, encaixo, tá vendo? A sobrancelha no pontinho aqui e faço um traço. Venho aqui e encaixo, ando com o gabarito do ladinho, ó, e encaixo outro aqui. E aí eu vou ter uma harmonia maior para marcar minha sobrancelha. E qualquer outro modelo que eu queira. Então, por exemplo, se eu quisesse esse aqui, vou apagar. Vou pegar essa sobrancelha aqui, ó. Se eu quisesse essa. Então, vou ver aqui, ó. Não vou nem até o final, porque eu acho que é muita coisa, muito grande para esse rosto. Só um pouquinho. E aí, eu vou aqui e faço igual. Ando com o gabarito, encaixo no pontinho e faço do outro lado, tá? E aí, eu vou ter o roxinho marcado. Para fazer os cílios, só puxar aqui no cantinho. O segredo dos cílios, para facilitar, é sair de um mesmo ponto, ó. Eu posso jogar ele para baixo, saindo aqui do ladinho, jogar para baixo. Eu posso puxar ele aqui, né? E aí, vocês vão criando a personalidade da sua boneca. Depois disso aqui marcado, aí vocês vão começar a pintura do rostinho da sua boneca, tá? Então, vamos agora para uma pintura aqui para vocês verem. Então, vou fazer essa marcação que eu fiz aqui, eu vou fazer nesse rostinho aqui, ó. Só que eu vou virar ele pra mim pra ficar mais fácil, pra ficar mais rapidinho aqui. Então, vou achar o centro, primeira bolinha. Vamos ver se essa medida está certa. Então, vou dividir aqui, ó, entre o cabelinho dela. Ok, tá certinha. Aqui. Vou posicionar o olhinho. Vou fazer essa bolinha menor. Arrasto um pouquinho. Encaixo. Nariz. E aí, vou fazer a boquinha, uma boquinha que é um nariz viradinho ao contrário. Posso fazer essa marcação sem cabelo? Perguntaram Pode. Aqui. Pode fazer sem o cabelo. Antes de pôr o cabelo. Ó, marquei. E agora nós vamos pintar. E aí, surge a dúvida. E aqui eu vou fazer a sobrancelha, ó. Seguindo aquela regrinha, vou usar o próprio pontinho daqui e vou fazer a mão livre. Se você quiser fazer também, ó, só 2 tracinhos pra baixo, seguindo aquela regrinha aqui que eu ensinei pra vocês. A partir daqui nós vamos pintar. E agora, que caneta que eu vou usar pra pintar esse rostinho? Que é a grande dúvida que o pessoal tem, que tipo de material usar pra fazer a pintura. Aí eu vou mostrar pra vocês aqui. Ó, nós vamos fazer alguns testes. Aqui eu tenho algumas canetas que são canetas de papelaria, tá vendo? Essa aqui é uma caneta permanente lá da papelaria. E aí eu vou fazer aqui, ó. Vamos fazer primeiro. Vou riscar aqui um tracinho aqui, ó. Ó, tá vendo? Risquei essa. Essa aqui é estabilo, que também tem a ponta bem fininha. Aqui eu tô usando azul, mas poderia ser de qualquer cor. E aqui eu vou utilizar a Micron, que é a que a gente mais usa aqui no dia a dia. E vou utilizar também, essa aqui é uma caneta permanente, que tem a ponta fininha, que é da Sakura. Essa régua de marcar
vocês estão pedindo os pontinhos, o nome é régua de simetria, tá bom? Então, ó, fiz marcação como se fossem cílios. E agora, o teste que vocês têm que fazer com a boneca de vocês, sempre antes de usar uma caneta, é com água. Então, ó. O que acontece com a caneta certa e com a caneta errada? Tá mostrando aqui bem de pertinho? Olha, gente, o que vai acontecendo? Esse é o cuidado que vocês precisam ter. Não é qualquer caneta que vocês podem usar, tá? Então, ó. Um minutinho, Lucimeire, qualquer boleador que estiver no site lá, você pode usar para fazer seus trabalhos. Não existe um tipo específico de boleador, tá bom? Então, aqui, ó. Quais foram as canetas que eu usei? Essa aqui é uma caneta da papelaria normal. Essa aqui é da Faber-Castell. Essa foi embora, ó, tá vendo? Ela foi borrando tudo e foi sumindo. Estabilo, tá? Essa aqui é a Micron. E essa aqui é a permanente que eu falei pra vocês. Essa permanente é aquela que tem duas pontas. Essa tem duas pontas. Fina e mais grossa. Então, ó, essa permanente e a Micron não borram. Tá vendo que não abrem nada? E aqui, ó, do jeitinho que eu tirei e usei. Ela não borra, ela não marca, tá? E a Micron também. A diferença é que a Micron tem a ponta muito mais fina do que essa aqui. Essa ponta aqui, ela é 0,4. Essa ponta aqui da Micron é 0,05. Então, ela é 0,05 e essa aqui é 0,4. Então, essa Micron é muito mais fina do que essa. Então, por exemplo... No vídeo não parece tanto essa diferença, olhando aqui pelo vídeo, mas elas são diferentes. Ó. Tá? Então, vamos aqui, ó. Vou agora pintar um olhinho pra vocês verem. Aqui nesse tecido. Cadê? Minha fantasma tá aqui. Então, por exemplo, ó. Como é que tá com os olhos? Tá marcando. Vou marcar aqui um olhinho. Aí, eu vou pegar essa caneta aqui. Aí, você só tem que ter cuidado pra você não passar muita tinta. Você tem que ir aos poucos, tá? Contorna. Valéria, essas canetas, elas têm um preço normal já de anos e até praticado no mercado. Hoje e amanhã, aqui no Ateliê Coração de Pano, nós vamos lançar alguns momentos 48 horas de super oferta aí. E hoje e amanhã essa caneta está com preço super especial. Então entra lá no site ateliecoraçãodepano.com.br. Depois eu também aqui, para não atrapalhar a Dani, depois eu falo os preços, tá bom? Preço, gente, quero saber preço, entra no site ateliecoraçãodepano.com.br. Mas a gente fala daqui a pouco. Não, porque tem outros pedidos de preço. Lá tem todos os valores. Gente, a gente não lembra todos os preços. Ó, preenchi com a caneta. E aí eu vou fazer aqui, ó, os cílios. Fazer aqui. Essa caneta é a... Essa aqui é da Sakura. Tá. Aquela de duas pontas, a preta. Isso. Vou fazer aqui os cílios. Desse lado. E agora eu vou fazer aqui com a Micron. Mas tem caneta certa ou errada? Ó, mostra aqui. De pertinho. Mas tem certo e errado nesse Não momento? tem certo e errado, tem gosto, né? Então, pra vocês verem, ó, essa caneta aqui, a ponta dela é um pouquinho mais grossa e essa aqui, a ponta é mais fininha. Então, é o que eu falei pra vocês, cada artesã tem um traço, precisa ver o que você gosta. Se você quer chegar nessa finura de cílios e de sobrancelha, você vai ter que usar para cílios e sobrancelhas essa aqui. Se você gosta do traço mais forte, você pode usar essa aqui com a mão bem levinha, que ele vai ficar fininho, mas não fica mais fino do que isso. Depende do seu gosto, como você quer trabalhar, tá bom? Então, só para entender, perguntaram alguns momentos aqui de preço. A Micron hoje ela está R$19,90. Hoje não, assim, no site o preço dela é R$19,90. Hoje e amanhã
ou até durar o estoque, ela tá R$12,90. A outra era R$15,90 e tá por R$10,90. Tá? E aí aqui, ó, nós vamos fazer com a iluminadora o branquinho do olho aqui no canto, ó. Essa aqui é a caneta iluminadora. Gloss Meire tá na primeira página, já foi colocado já, tá bom? A régua de roxinho, o gabarito, na verdade, e a de simetria. E aí fica assim. E aí você vê, você precisa saber o que você quer fazer, qual é o efeito final que você quer. Mas o que eu queria mostrar pra vocês é que vocês utilizando a caneta errada pode manchar a sua peça. Então, sempre antes de usar alguma caneta que você quer testar, faça o teste com água. Isso é muito importante. Molhe. Quando a caneta é própria, ó, ela não vai abrir, ela não vai manchar, tá bom? Então, ó, essa é uma sugestão. Agora eu vou pintar o olho. Vocês têm alguma dúvida dessas canetas, gente? Pode ser da promoção e pode ser da utilização. Vai mandando as dúvidas aqui que eu vou perguntando pra Dai. Então, ó, eu vou pintar esse aqui, por exemplo. Eu gosto, gente, de fazer aqui o preenchimento do olhinho também. Gosto muito de fazer com tinta. Então, pra fazer com tinta, eu acho que o olho fica mais vivo. O que nós vamos fazer? Primeiro, vamos marcar com a micron o nariz e a sobrancelha, tá? Vou fazer a boquinha dela com a micron cor de rosa. Essa aqui é a micron cor de rosa, ó. Essa iluminadora é Jelly Roll 08, perguntaram? É a Jelly Roll 08. Lembrando, a Jelly Roll, um exemplo, é R$15,90 e tá por R$9,90 até amanhã ou até durar o estoque. Aqui. E agora nós vamos com a tinta preta. Como a bolinha é uma bolinha pequena, se eu utilizar um boleador que tenha ponta um pouquinho maior, já é o suficiente para vir aqui, ó, apertar o boleador e ele preencher toda essa bolinha. O segredo do boleador é você apertar, tá? Apertou. Nós pegamos aqui um blushzinho, com um pouquinho de blush, um pincelzinho pequeno e dentro do narizinho. Pode ser um cotonete. Esse aqui é o pincel que tem na ponta do meu outro boleador, ó. E vamos fazer isso. E agora vamos secar com a caneta fantasma. Com a caneta fantasma. Opa. Com o secador. Eu gosto de vir aqui, ó, com a micron bem na pontinha da sobrancelha e dar uma engrossadinha aqui na pontinha da sobrancelha, no canto. Na raiz dos cílios também. Só que pra isso, gente, a tinta tem que estar completamente seca, tá? Com a micron eu também posso vir aqui, ó, e fazer as sardinhas dela, ó. Só batendo a pontinha da micron. Como ela é bem fininha, fica bem delicado. Ó, fiz as sardinhas. E agora, por último, vamos com a tinta branca fazer o brilho do olhinho. Aí eu quero um branco bem vivo. Então, eu vou fazer assim, ó. Vou dar uma iluminadinha aqui
a parte de baixo do olho dela, com a caneta branca. Me fale um pouco da caneta iluminadora. Pediram aqui. Ó, tá vendo? Ela é uma caneta gel e ela serve pra fazer a iluminação, ó. Dei uma iluminada pra fazer aquele tracinho branco do olho, da luz. E aí eu gosto do branco bem vivo. Então, o branco eu gosto de fazer com tinta. Venho aqui. Dá pra fazer com a caneta, tá, gente? Só que quando ela falou, fica mais vivo com a tinta. É a história do boleador. Você usa a caneta também pra fazer... O coraçãozinho. Coraçãozinho no rosto, não é isso? Isso. Aí agora nós vamos fazer o seguinte. Eu vou passar um pouquinho mais de blush nela. Eu gosto de bonecas bem rosadinha. Então, vou passar um pouquinho mais de blush. Gente, esse blush, esse não tá na promoção. Mas só pra mostrar pra vocês, que daí tem um mix de cores que dá pra fazer menino e menina, né, Dai? Isso. Ontem mesmo você usou pros meninos no workshop. Ó, fazemos aqui. Aí, o que que nós vamos fazer? Na parte de baixo do nariz, nós vamos vir aqui, ó, no cantinho do nariz. E vamos passar um pouquinho da tinta branca. Nós vamos iluminar, dar uma levantadinha nesse nariz, Alan. Dá um zoom aqui no nariz. Então, um zoom Tá no com rosto zoom? inteiro dela, Dai. É? Então, assim, ó, dá pra ver? Dá pra ver. Não, dá pra ver que eu fiz o branco? Não Eu sei como consigo ver, arrumar. tem que perguntar se elas estão conseguindo Meninas, ver. vocês estão vendo? E aqui nós vamos fazer o branquinho, o coraçãozinho, ó. Um segredo dessa Eu caneta. consigo daqui de onde eu tô ver o branquinho debaixo do nariz. Vocês estão conseguindo? O segredo dessa caneta, ó, é você ir depositando a tinta aos pouquinhos, tá? Não aperte a ponta da caneta, porque senão você fecha a saída da tinta. Então, faço uma bolinha de um lado, uma bolinha do outro e depois puxo aqui com a caneta bem de leve. E junto aqui, ó. Vai formar um coraçãozinho do ladinho do rosto dela, tá? Aí você pode fazer outro coraçãozinho ou pode vir aqui simplesmente fazer uma bolinha. Deixar um lado o coraçãozinho e o outro lado uma bolinha. Elas disseram que estão vendo sim, que dá pra ver. Dá pra ver? E é isso, gente. Vocês viram que facilidade? A ideia aqui é te motivar, primeiro, a criar expressões diferentes. Segundo, a não ter medo. Então, se você tem medo de marcar, medo de pintar, usem as ferramentas que facilitam, as réguas, as canetas. A caneta fantasma, gente, é um grande achado. Antigamente a gente não tinha caneta fantasma, então a gente tinha que marcar com alfinete, marcava com lápis, aí depois ficava borrado. E aí dá pra vocês fazerem coisas muito lindas. Por exemplo, esse rostinho aqui, ó, é bem pequenininho, tá vendo? Então, com a caneta Micron, como ela é bem fininha, eu consigo fazer esse traço bem delicadinho. Ó, é feito em botão forrado, botãozinho forrado. Então, que vocês podem forrar aí um botãozinho, ou tem um pacotinho lá na loja virtual também para facilitar para vocês. E vocês podem fazer, esse aqui é um brochezinho. Inclusive, essa aula completa tá no canal do YouTube. Tem lá, já tá lá, né? A Duda pediu pra você fazer botou a Lana, mas é você. Cria uma régua de olhinhos para mini bonecas, em especial de gotinha. Tem algo que vai surgir, Duda. Espera mesmo. Espera mais um pouquinho que tem uma ferramenta nova que a gente está testando aqui, que é bem legal e eu acho que vai atender isso que você está falando. Tá. Então vamos falar só de caneta por caneta que elas estão perguntando Tá, aqui. então já vamos falando dos apresentar preços. cada caneta, tá? Então vamos começar pelas canetas de marcação. Vou Bota deixar aqui o o fundo branco. Canetas de marcação, que você vai usar para marcar. Caneta fantasma. Aí nós temos o refil, ou seja, essa caneta aqui acabou, você abre, tira esse refil que tá aqui dentro e põe esse. Como é que você tá fazendo em cima? Aí não dá pra ver. Mostra de novo. Você abre a caneta, tira o refil que tá dentro dela e põe o outro, tá bom? Então, tem a caneta fantasma, o refil da caneta fantasma, colorida, e tem o refil da caneta branca, tá? Por exemplo... Não tem a caneta branca, mas o refil dá pra usar como Dá. caneta, gente. Ele é durinho, tá? Por exemplo, aqui, ó, se eu fosse marcar essa aqui. Então, você marca, espera um pouquinho que o branco vai aparecer, tá? Vai abrir. Ele vai abrir, ó, ele vai aparecendo.
Na hora você risca, parece que não vai aparecer. Gente, isso aqui foi uma aula que eu ensinei. Lá no cabelo de meninos, eu ensinei uma variação aqui de cabelo de menina. No workshop. Fátima, manda por mensagem no Facebook, por favor, o que você me mandou lá no workshop de meninos, tá? Por gentileza. Ok? Então, essa é a caneta fantasma branca, ó. Então, essas são as canetas fantasmas. A Edla tá falando aqui que ela perde muito caneta porque seca muito fácil. Sim. Como é que ela pode guardar essas canetas? Vamos lá. Essas canetas, elas saem com calor, certo? Elas evaporam com calor. Então, elas são canetas, elas são termorreativas. Então, quanto mais quente, mais rápido ela vai evaporar. Por isso que eu falo pra vocês assim, não compre um monte de caneta ao mesmo tempo, principalmente da fantasminha. Se você, quero fazer um estoque, vou comprar 10 canetas. Você vai levar muito tempo para usar 10 canetas de repente. A não ser que a sua produção seja muito grande. Mas se você faz eventualmente, sei lá, compra 3 canetas. Não vai comprar 20 canetas, 30 canetas para aproveitar o preço agora. Agora, já comprei, tem a caneta. Bote em lugar fresco. Perguntaram se na geladeira. Você já testou na geladeira? Nunca testei na geladeira, gente. Mas, ó, vira pra mim. Um armário que vocês tenham lá no... Um lugar mais fresco. Sabe o que às vezes acontece muito? Vocês guardam ela, por exemplo, e vai pra aula. Quem faz aula? Põe no carro. O carro é muito quente. E isso vai fazendo a caneta evaporar. E outra coisa é deixar a caneta aberta. Não pode deixar a caneta aberta. Durante estar usando, fica lá Cria aberto. o hábito. Usou, tampou. Gente, e não adianta. Tá muito quente, elas vão evaporar. Eu tenho um monte aqui, às vezes eu vou usar, acabou, secou, entendeu? Então, observem isso, manter ela em local fresco, sempre. Só para vocês entenderem. Mas o benefício dela vale a pena. Tá. Então, pra vocês entenderem. Essa aqui tem a laranja e a rosa. Elas são R$15,90 o preço delas. Até amanhã, R$9,90. Essas duas aqui são R$7,90 cada. Estão por R$4,50. Se não me engano, é R$4,50 que está lá. Até amanhã. Até durar o estoque. Ou durar o estoque. Agora vamos para as canetas de marcação. Então, nós temos essa aqui, que é a Identipen, tá? Da Sakura. Ela é ponta dupla, é uma caneta permanente. Foi a caneta que eu usei para pintar aqui, ó. Tá? Que é essa aqui, que não abre, não borra, tá bom? Então, essa caneta aqui de marcação, quanto ela? Essa ela é R$15,90 Identipen e tá por R$10,90. Ok? Então, ela é ideal para quê? Para quem quer fazer um trabalho mais rápido. Então, assim, marcou... Ela marca em tecido, ela marca em papel, enfim, é uma ótima caneta. Então, assim, para quem quer fazer um olhinho mais rápido, uma marcação mais rápido, vai trabalhar, de repente, com criança, alguma coisa assim, né? É uma ideia muito bacana. Escrever em tecido, então, para não borrar, ó. Fabiana, o horário vai ser 2 horas, tá bom? Por volta das 2. A gente vai entrar lá e vai gravar. Escrever ao contrário, né? Mas, ó... Você pode escrever em tecido com ela. Então, fiz uma bonequinha, botei num saquinho, quero deixar uma mensagem. Você pode fazer com ela. Pode usar esse tipo de caneta, tá, gente? Ela não borra, ó. Tô usando ela aqui é a mais grossa. Ela tá com super... Essa aí tá com preço muito bom, gente. Todas elas, mas essa aí, ela tem as duas pontas. Ó. Tá? Sandra botou essa caneta é perfeita, ela gosta dela. Então, essa aqui, Identipen da Sakura. Agora, vou mostrar as outras, que são meu xodó. Micron 005. Vermelha, marrom, preta. E a 01 rosa. Todas essas aqui estão de quanto por quanto? Gente, a Micron ela é R$19,90 o preço dela. A gente já pratica esse preço há mais de 2 anos, tá? Está por, se não me engano, deixa eu ver aqui. Agora, viu, não falei muito preço na cabeça? Ó, aqui, gente. De R$19,90 por R$12,90. Inclusive a cor rosa aí, todas as cores.
A marrom, que a Diana usa bastante. Tá? Todas de R$19,90 por R$12,90. Isso. Então, aí para vocês com um mega preço, tá? A Micron, ela dura mais. Agora, segredos da Micron, de funcionamento da Micron. Você não pode usar a Micron com tinta molhada nem úmida. As meninas teimam achando que a tinta tá seca, ela secou por cima, mas a tinta não secou por baixo, gente. A tinta, ela entra na trama do tecido. Então, a tinta precisa estar 100% seca. Muita gente fala assim, ah, mas ela parou de funcionar. Parou de funcionar porque provavelmente você encostou a ponta da caneta na tinta. Aí, o que você vai fazer se isso acontecer? Eu também já fiz isso. Vocês vão pegar a caneta e vão esfregar num tecido a ponta dela. É como se criasse uma película de tinta na pontinha. Então, vocês vão esfregar até aquela película sair para ver se ela volta a funcionar, tá? Dependendo da quantidade de tinta, não volta mais, mas acontece. Agora, outra coisa, Micron. Ela tem que ser guardada aí quando vocês estiverem trabalhando. O ideal da Micron é ficar guardada deitada, tá? Então, enquanto você usa, você deixa assim, mas depois, para você guardar, é melhor você guardar ela deitada. Porque assim a tinta desce e aí você fica seca aqui, porque é um líquido, né? É uma tinta que é um líquido. Então, assim, ela vai descendo a tinta e aqui no tubo, onde vai pro duto da pontinha da caneta, vai ficar o quê? Vai secar. Teve um dia desse, uma pessoa chegou com uma fantasma dizendo que tinha acabado a tinta dela, ela não usou nada. E tinha descido a tinta. E era só botar a caneta de ponta cabeça, porque tinha ficado ao contrário e desceu a tinta. E isso acontece muito, vocês devem lembrar disso, na caneta Bic. Lembra que a gente tinha que pegar a Bic e fazer assim, ó? De cabeça para baixo, para ela esquentar e a tinta descer? Então, é a mesma coisa. Se ficar assim, só que aqui é como se fosse um líquido, né? Ela vai secar. E aí, vai secar aqui no meio, e aí tá cheio de tinta aqui, mas aqui tá seco. E aí ela não vem pra ponta. Então, você tem que deixar um tempo ela assim, né? Tentar ver se você consegue fazer assim, vai aquecendo ela e ela desce, tá? Agora, também não pode guardar de cabeça pra baixo. Se você guardar de cabeça pra baixo, vai estourar aqui. Porque é um fluxo muito grande, uma pressão muito grande de líquido nessa ponta. Então, também não pode deixar de cabeça para baixo. Se cair, vai sair tinta aí. Você tem que limpar com algodãozinho para continuar usando, mas vai sair. Aí você limpa e aí você vai ter que ter um cuidado aí para isso não manchar. Então, é fundamental o cuidado, gente. Perguntaram, tá? Cadê o link para compra? Dai, fala o site. ateliercoraçãodepano.com.br. Vai lá. É só entrar no site, gente. Tá, tem 80 produtos na primeira página e elas estão bem na parte de cima. Tá bom? Cobra frete? Tem frete sim. Agora, pode vir por pack? Um minutinho as perguntas. Caneta pode vir por pack? Pode. Alguém perguntou carta registrada. Não tem como, gente. O correio não vai nem deixar Gente, botar. O correio não aceita. Correio só aceita carta registrada para papel, tá? E por último, a caneta iluminadora, que é a Jelly Roll 08, que é uma caneta muito bacana, que é uma caneta gel, que é muito útil, facilita muito na hora de fazer clareamento, detalhes no rostinho da boneca. Que tá de R$15,90 por R$9,90. Gente, agora abre pra mim aqui. Por que isso? São 48 horas mega especiais. Como nós trabalhamos, principalmente, fornecendo materiais para artesãs no Brasil inteiro, né? Nós mandamos para o Brasil inteiro. De vez em quando, eventualmente, não dá para fazer sempre, é claro, mas a nossa intenção é propagar não só técnicas, mas como ferramentas também de boa qualidade para vocês, para que vocês tenham acesso a esses materiais que fazem diferença, gente. Quando eu comecei a pintar roxinho, alguns materiais eram, enfim, não dava para comprar, era muito caro. E outros a gente não sabia, não conseguia descobrir o que é que se usava para fazer aquilo. As pessoas não contavam. Então, assim, até eu descobrir que para fazer aqueles traços fininhos da Micron, levou muito tempo, porque as pessoas não contavam o que elas usavam, né? Elas guardavam para si. E eu vim com uma proposta de distribuir esse material para o Brasil inteiro, para quem quiser experimentar e usar essas ferramentas. E eu tenho certeza que vocês vão comprar, vocês vão usar e vocês vão ver a diferença do que eu estou falando para vocês. Então, eventualmente, nós temos
uma política na empresa de fazer algumas promoções Negociar, conversar com o fornecedor, é isso? e algumas ações para que você consiga ter. Você que trabalha com isso ou faz por hobby, precisa ter uma quantidade maior e usa sempre. Então a gente vai fazer de vez em quando. Então, mega especial essa promoção de 48 horas. De vez em quando tem frete grátis. De vez em quando entram produtos, materiais em promoção. Então, o nosso compromisso com vocês é esse, de ter sempre oportunidades, entendeu? Mas dá pra ser sempre. É bom acompanhar a página. É bom acompanhar. Dá pra ser sempre? Não, não dá pra ser sempre, gente, porque existe, né, toda aqui um estudo, né, para precificar os produtos da loja. Só para vocês entenderem, não existe frete grátis. Não existe, existe gente. Quem está pagando o frete. Exatamente. Então, quando a gente faz o frete grátis, tem um custo. A gente paga esse frete. Não existe o frete, para vocês entenderem. Quem assume o frete grátis sou eu, né? Eu assumo E esse come a frete margem grátis. do produto. E aí come uma margem do produto final, né? Para quem trabalha com isso vai entender um pouquinho disso. Então, assim, mas são ações, né? Então, eu vou lá, negocio com o fornecedor, enfim, compro uma grande quantidade daquele produto, então consigo baixar o preço porque eu comprei uma grande quantidade daquilo e eu consigo repassar para vocês esse preço, entendeu? Porque aí eu também vou ter um volume de vendas grande, né? Então é assim que funciona. Então tudo muito claro, muito limpo, muito transparente com vocês. O projeto do Iluminado vai ser enviado hoje? Hoje, gente, como hoje a parte da tarde, provavelmente antes. A gente vai tentar antes da live, se não após a live. Tá bom? É isso. É isso. Então, assim, o que eu queria era mostrar pra vocês essas diferenças de caneta, pra vocês saberem e dar essa dica pra vocês. Tenho várias canetas na minha cidade. E a minha professora me indicou essa caneta. Aí minha amiga me indicou essa caneta. Vale a pena você experimentar. Mas testa. Não faça no rostinho direto da sua boneca sem saber. E aí, se você descobrir uma técnica nova, um jeitinho novo, um material novo, me conta. A Jelly Roll foi indicação de uma cliente minha, que ela descobriu, começou a usar, ela me contou, eu comprei, testei, deu super certo e aí eu divulguei pra vocês. A Betânia botou assim, em vez de pagar combustível e estacionamento, eu prefiro pagar o frete. E uma coisa importante, pessoal, reclamar do frete não dá porque é o correio, mas normalmente uma bonequeira tem um grupo de amigas que fazem boneca. Sim. Comprem junto, divida o frete, porque não, e eu gosto, assim, sem essa questão do dividir, né? Se você parar pra pôr na ponta do lápis, gente, o frete é caro. Claro que é, porque a gente compara o frete com o valor do produto, né? Mas, gente, é uma prestação de serviço. Primeiro, você tá ganhando tempo, né? De ir lá naquele local pra comprar, às vezes, só aquilo. Primeira coisa. Você tá ganhando estacionamento, ou gasolina, se tiver pedágio, né? Ainda um lanchinho que você tem que fazer fora, dependendo do tempo, às vezes é distante para você ir. Ou então você tem que pagar a passagem de ônibus, aí leva mais tempo ainda para você ficar ali. Então, no final das contas, se você diluir o frete que você pagou, né? Por exemplo, você fez uma compra de R$100, seu frete deu R$40, por exemplo. Que não é o normal, tá? Não, 20 não, depende do lugar. Por exemplo, Sim. Tem alguns lugares como Brasília, Goiás, Goiânia, lugares mais distantes que o frete realmente são mais altos. Por quê? O acesso é mais difícil, porque tem, enfim, tem toda uma logística que é diferente do correio, né? E o custo é mais alto para isso. Mas se você dilui esse custo naquilo que você comprou, você vai achar o novo preço do seu produto. Então, na hora de precificar a sua peça, você precisa considerar o frete que você pagou, entendeu? E aí, se a gente ficar olhando o frete só com uma coisa muito simples, olha, o frete pelo frete, não é. Tem tudo isso que a Dana falou envolvido. E assim, isso não pode ser, gente, escuta o que eu tô falando pra vocês, não pode ser um impeditivo de vocês fazerem um trabalho de vocês com qualidade, com materiais bacanas e trazer diferença pro cliente de vocês. Sabe por quê? Porque senão você fica na zona comum daquilo que todo mundo usa. Entendeu? Daquilo que é mais comum, né? Se eu fosse pensar, por exemplo, tem coisas que eu trago de fora e eu pago frete. O frete é caro, muito caro. Mas são coisas diferentes que valem a pena, né? Trazer. E eu vendo tudo, graças a Deus. Então, assim, mesmo que seja uma coisa mais cara, mas que eu vejo qualidade naquilo, vale a pena investir no frete. Entendeu? E por isso que a gente faz essas promoções, tantas promoções a gente está fazendo, tentar compensar para ajudar vocês frete. de alguma forma. Agora, uma coisa que é importante dizer, gente, o frete ele é tabelado. O frete é uma tabela
tá? Do correio. E é uma tabela universal, né? Universal que eu digo assim, para o Brasil. Todo mundo faz aquele frete. Tirando o Mercado Livre, que consegue uma mega negociação por conta da quantidade Volume, de vendas, né? o volume. Alguma, né, que conseguem, porque são mega lojas, conseguem uma negociação diferente com o correio. O restante, que são pequenas e médias empresas, não conseguem isso. Essa Todo história mundo aqui usa a mesma tabela, entendeu? Ai, mas o meu frete é mais barato. De repente, ela consegue realmente, sabe o que ela faz? Ela diminui o frete manualmente para você e aí você paga um frete mais em conta porque ela diminuiu manualmente. Mas quando é uma empresa de médio porte, que tem muita compra acontecendo, a gente não tem como fazer isso de forma manual. Como que a gente faz? Com descontos, gerando uma série de coisas que vai beneficiar vocês, tá bom? Então é isso. E há sempre a garantia, o cuidado, a qualidade na separação, no envio para vocês de tudo aquilo que a gente faz. Neuza Gonçalves, me dá 15 minutos para eu colocar a placa rosa no site. Por favor, eu tô te devendo isso e eu não lembro. Carol, caiu? Carol, caiu. Gente, vou encerrar então a nossa live aqui. Ficam essas dicas para vocês, tá bom? Muito obrigada pela companhia de vocês. Tchau, tchau. Tchau, gente.